Pai da eternidade, o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte. Ele é a minha, ele é a sua, ele é a nossa esperança. Qual o nome dele? Seu nome é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Deus Provedor, Jeová Nissi, a nossa bandeira, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Shalom, Deus de paz, Jeová Elohim, Deus Santo, Deus Altíssimo. Certa vez os discípulos interrogam: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? João Batista, quem é ele? Ele é o que veio após mim, mas já existia antes de mim, do qual não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Da sua mão ele tem a paz, e recolherá completamente a sua ira. Recolherá o trigo no celeiro e queimará os joelhos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mas eu não conhecia. Mas aquele que me enviou disse: sobre aquele que vive repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. De fato eu vi, sim, eu vi, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E nessa noite ele quer batizá-los. Mulher pecadora, quem é ele? É aquele que quando os escribas e os fariseus me apanharam em adultério, pôs-se no meio disso. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda que ela seja apedrejada. E tu o que dizes? E ele disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E eles foram saindo um a um, e ficou só eu e o Senhor. E ele me disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E eu disse: ninguém, Senhor. E ele me disse: nem eu te condeno, vai-te, não peques mais. E ele me perdoou dos meus pecados, me deu a nova chance de viver a nova vida que eu vivo. E nessa noite, ele está aqui. Paralítico de Cafarnaum, quem é ele? Ele entrou em Cafarnaum, e logo a multidão toda, ele estava na cidade, em uma casa, e o povo cercou a casa de tal maneira que ninguém podia se aproximar, pois todos queriam vê-lo. Ele propagou aquelas maravilhas. Foi quando eu pedi a 4 amigos meus que me levasse até ele, mas nós não conseguimos vê-lo, pois a multidão não permitia eu me aproximar. Mas meus amigos, cheios de fé como eu, subiram ao telhado e descobrindo, fazendo um buraco, baixaram o leito em que eu jazia. E quando ele me olhou, meus irmãos, que olhar lindo, os seus olhos pareciam uma brasa acesa, uma chama de fogo. Ele me disse: filho, perdoados então os seus pecados. Mas eles se olhavam incrédulos juntos e começaram a dizer em seu coração: está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Mas ele, conhecendo em espírito o que eles pensavam e diziam, disse-lhe: qual é o mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Meus irmãos, nesta noite, ele está aqui. Mulher do alabastro, quem é ele? Ele é aquele que estava na casa de Simão leproso. Eu vim com um vaso de alabastro, com unguento de nariz puro e quebrando-lhe o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns, ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram: para que tu faça desperdício de unguento? Por que não os vendeis por mais 200 dinheiros e dar-os aos pobres? E ele disse: deixa, para que eu molestais? Ele me tratou de uma forma diferente. Ele é o meu Salvador e nessa noite ele quer salvar você. Mulher samaritana, quem é ele? Ele é a fonte de água viva que é falsa para a vida eterna. Mas voltei, o sol escaldante, voltei para a água do poço, pois eu estava cansada da vida que eu levava, eu estava cansada de mim mesmo. O que eu não sabia é que naquele dia seria o início de uma nova vida para mim. Quantos prazeres tive na vida, tudo não passava de fuga, e quanto mais eu alegrava, mais eu queria. Já estava ficando desesperada, sem saber o que fazer. Foi quando deparei em mim
fonte. Por mais estranho que pareça, ele falou comigo e a água me pediu. E deu-me a conhecer e a perceber que ele era o profeta e que ele era o Messias e que em todo mundo não há ninguém como ele. Que em todo o universo ele é o único. Ele é o Alfa e o Ômega. E nesta noite ele quer dar água da vida para você. Quer saciar sua sede. Sim, esse homem hoje mesmo. João Evangelista, quem é ele? Eu vi no meio dos 7 castiçais de ouro, vestido a pés, e um vestido comprido e cingido, a altura do peito um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como uma lã, brancos como uma neve. E a sua voz como voz de muitas águas. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não tema, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e o que fui morto. Mas eis aqui estou, vivo e vivo para sempre. Mulher paralítica, quem é ele? É aquele que me curou, deu espírito de sanidade, que estava há 18 anos. Eu andava curvada, e de modo algum pude dirigir a carne. Vendo-me Jesus, chamou um criancinho e disse: mulher, eu só digo da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre mim, e logo direitou-me, glorifiquei-me a Deus, e nesta noite ele vai para você. Mulher do fluxo de sangue, quem é ele? Estava desesperada, pois já havia gastado tudo o que tinha construído com muitos médicos, mas não tinha solução ainda pior. Mas, um certo dia, passando ele, acompanhado de uma grande multidão, eu pensei comigo mesmo, como a glória, a majestade, como o poder, a autoridade que esse homem tem, se tão somente eu lhe tocar sararei. E eu toquei, sim, toquei, e de repente o fluxo de sangue secou e o meu corpo ficou limpo. Daí então eu escutei, quando ele virando-se para a multidão, ele disse: quem me tocou? Pois senti que de mim saiu virtude. E eu, tremendo, plantei-me diante dele. E ele me disse essas palavras: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se vê curada deste mal. E nessa noite, ele quer curar o seu mal, a sua enfermidade. Ele é seu tesouro, seu único mediador. Mulher cananeia, quem é ele? Ele é que eu encontrei entre Tiro e Sidom. E a ele falei dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois a minha filha se encontra terrivelmente endemoniada. Mas ele, porém, não me respondeu palavra alguma. E os seus discípulos disseram: mestre, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele, olhando para mim, falou: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu, prostei-me aos teus pés, e disse: Senhor, socorre-me. E ele falou: não é bom pegar no pão e deitá-los aos cachorrinhos. E eu, olhando para ele, falei: sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. E ele, olhando para mim, falou: mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E a partir daquele instante, a minha filha ficou curada. E nessa noite, ele vai curar a tua enfermidade. Viúva de Naim, quem é ele? Ele é aquele que eu contemplei, com meus olhos angustiados, sofrido e triste, pela perda do meu único filho. Teve assim uma equipe que caminhava em direção sua última morada aqui na terra. Preparou-se duas multidões diferentes, uma que entrava na cidade e a outra que saía. Foi o encontro da morte para o sepulcro, quase que a cara reflexão. E quando me olhou, moveu-se de íntima compaixão, porque eu chorava muito e não havia quem me consolasse. Mas ele me disse essas palavras: mulher, não chores mais. E chegando perto do esquife, tocou. E os homens que o levaram pararam. Então ele disse: jovem, aqui te digo, levanta-te. E meu filho levantou. E eu vi e testifico desse milagre. E nessa noite ele quer tocar em você. Quem é ele? Ele é a semente da mulher. Rua
Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Ele é o lírio dos vales. Aleluia. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Ele que pode curar esse pecado. Aleluia. Ele é a roda do farol. Ele é a graça de Deus. Ele é o sol da vida. Ele é o sol da justiça. Ele é o Emanuel. Ele é a ressurreição. Mas quem é ele? Ele é a força de Deus revelada e manifestada entre nós. Em Atos dos Apóstolos, ele é o operador de maravilha. Em Tiago, ele é o médico dos médicos. Ele é o tesouro da vida. Ele é o único Deus. Ele é o Jeová Rapá, o Deus que cura. Ele é O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que é, o que era e o que há de vir. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Jesus, Jesus. Que foi morto e vive e está aqui. Ele é a saúde das nações. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Sarão. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único que é digno de abrir o livro e desatar seus sete selos. O leão da tribo de Judá. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia.